Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre núcleo e divisão celular. Vamos primeiramente começar falando sobre o núcleo, certo? Então, quais são as principais funções do núcleo? O núcleo ele tem como principal função, principal objetivo, a proteção do material genético, a proteção do DNA. Muito provavelmente foi por isso, né? Foi essa mutação que levou à seleção dessa característica. Ele conferiu uma maior proteção ao material genético, ao DNA. Além disso, né, como o DNA está dentro do núcleo, ele tem a função de comandar a síntese proteica. Por meio do RNA mensageiro, então ele determina quais proteínas vão ser feitas e também a quantidade delas. Além disso, o núcleo também é responsável por determinar qual é o momento da divisão celular, em qual momento a célula vai se dividir e qual tipo de divisão, porque existe a divisão mitótica e a meiótica que nós vamos estar vendo também nas próximas aulas. Então, o núcleo, ele também, em geral, quando a gente fala de um núcleo, a gente sempre se lembra desse tipo de núcleo, né? Um núcleo esférico, aquele núcleo bem característico. No entanto, nem todo núcleo precisa ter esse formato. Nós temos núcleos, por exemplo, que vão ter esse formato, um formato elíptico, certo? Então, um formato que não é aquele que é o convencional. Temos ainda, além, alguns núcleos que podem ter uma forma mais exótica ainda, né? Olha aqui, essa forma aqui, que é a forma lobada, ela tem dois lados, ó. Isso aqui, então, é um leucócito, tem esse tipo de núcleo. Aqui nós temos a célula de um óvulo de peixe e aqui uma célula da musculatura lisa, certo? Então, além disso, nós também temos a quantidade. Em geral, uma célula eucarionte tem um núcleo, certo? Como nós estamos vendo aqui, ó. Aqui, isso aqui são as células da epiderme da cebola. E aqui nós temos, então, uma célula bem característica. Tá bem fácil de ver essa célula, né? A parede celular faz com que a gente enxergue ela muito fácil. E o núcleo, bem característico. Mas nem sempre vai ser assim. Nós podemos ter células, por exemplo, que vão ser binucleadas. O exemplo mais famoso é o paramécio. É um protozoário que tem dois núcleos, tem um macronúcleo e um micronúcleo. O macronúcleo controla as funções de vida vegetativa e o micronúcleo determina quando o protozoário vai se reproduzir. Nós também podemos ter as células multinucleadas, como é o caso das células da musculatura estriada esquelética ou também musculatura estriada cardíaca. Essas células, o que acontece? Essas células, como elas são longas, elas formam fibras, elas são a associação de várias células ligadas uma à outra. E aí os núcleos de todas as células ficam na fibra. Então a célula acaba se tornando multinucleada. E nós ainda vamos ter aquelas células que são anucleadas. Eu sei que parece contraditório, né? Uma célula eucarionte que tem núcleo não ter núcleo, mas isso pode acontecer sim. Nas hemácias dos mamíferos, nós não temos núcleo na célula. A única exceção são camelos e dromedários. Esses ainda continuam tendo núcleo nas hemácias, mas os outros mamíferos não têm. Pode ver que a hemácia então vai ficar até com um formato característico, né, que parece uma rosquinha, porque ela perde esse núcleo depois de adulta, por assim dizer. Então, agora nós vamos falar sobre a composição do núcleo. O núcleo, ele tem partes, né? E a primeira parte do núcleo, aquela primeira parte que realmente caracteriza um núcleo, é a carioteca. O que é a carioteca, né? Do grego carion, núcleo, e teca, capa, casca. Ou seja, a carioteca é o envoltório do núcleo. Ela que realmente determina, que delimita o núcleo. A carioteca ela é formada por duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. A constituição de cada membrana dessa é igual à da membrana plasmática. É uma bicamada, duas camadas, de fosfolipídios, grupo fosfato, as cabeças polares, e os lipídios aqui, as partes apolares, as caudas apolares, certo? Além disso, nós vamos ter proteínas incrustadas. É o modelo do mosaico fluido, certo? Que nós vamos estar falando também na aula sobre membrana plasmática. Tá? Então a grande diferença entre a membrana que envolve a célula e a membrana que envolve o núcleo é o fato que a membrana que envolve o núcleo são duas membranas. Além disso, a carioteca também tem poros,
São esses orifícios aqui. Para que ele serve? Ele serve para dar passe livre para algumas substâncias, como por exemplo o RNA mensageiro, que tem passe livre. Ele pode entrar ou sair do núcleo a hora que ele quiser. Bom, além disso, além da carioteca, nós vamos ter ainda no interior do núcleo o nucleoplasma. O nucleoplasma é o fluido que preenche o núcleo internamente. A constituição dele é parecida com a da membrana plasmática. E dentro do núcleo nós vamos ter uma organela, que é o nucleolo. O nucleolo é constituído basicamente de DNA e RNA ribossômico e proteínas. E a principal função do nucleolo é fazer os ribossomos. Então ele vai fazer as subunidades do ribossomo. Ele é responsável pela produção dessas organelas citoplasmáticas muito importantes, que vão fazer a síntese de proteína, certo? Em 1997, alguns pesquisadores brasileiros descobriram uma outra organela no núcleo de células de mamíferos, que é o retículo nucleoplasmático. Essa organela está associada então ao armazenamento de cálcio, a síntese de algumas proteínas e a apoptose. A apoptose é uma morte programada, quando uma célula resolve cometer suicídio, por assim dizer. Então, mas essa organela, que é relativamente recente, a descoberta dela, só foi encontrada nos mamíferos por enquanto, certo? Ok, tchau, tchau.